Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alessandro Silveira, eu sou analista de dados, desenvolvedor de sistemas e hoje eu trago aqui para vocês um sistema desenvolvido por mim, que é o Futebol Data Analysis, que tem como objetivo facilitar a análise de dados, né, para o mercado de futebol, né? E qual que é a ideia e o conceito aqui? A partir de uma base de dados e de filtros pré-live, nós encontrarmos padrões, né, verificarmos se esses padrões se repetem e fazer um backtest, né, desses filtros, fazer um backtest desses padrões para buscar o que todo mundo busca dentro do mercado das apostas esportivas, que é o lucro, né? Encontrar padrões que nos tragam lucro. Então o sistema ele é um sistema simples, porém complexo, digamos assim, porque a partir de uma série de combinações de dados, né, de odds, de campeonatos, de ligas, você consegue encontrar, de certa forma, esses padrões de forma fácil e, e você consegue testá-lo, né, através do backtest, esses padrões, né? O sistema ele é dividido na parte dos filtros e em algumas abas de navegação que eu vou estar aqui mostrando para vocês, certo? Tudo inicia praticamente dos filtros, né? Então aqui nós vamos ter filtros de temporadas, né? Então nós temos as temporadas de 2021 até 2023, né? No caso 2024, para a temporada europeia. A base de dados ela tem mais informação, ela tem desde 2018, 2017, mas eu optei por deixar apenas os 3 últimos anos. Porque após fazer vários testes, fazer vários backtests, eu vi que essas informações tão antigas elas não faziam muito sentido. Então, por isso que a gente vai encontrar apenas as 3 últimas temporadas, né? Nós vamos ter as rodadas, né, que é bem interessante também, né, através de vários estudos, né, eu cheguei a observar a influência das rodadas no resultado. Isso aí é um tanto quanto óbvio, né? Conforme os times vão jogando o campeonato e vão avançando e vão esquentando, vamos dizer assim, né? Vai melhorando a performance de um, piorando de outro, vão tendo as lesões e assim por diante. Então, a rodada ele é um filtro que eu acho bem interessante, por isso que ele está aqui, né? Nós temos, obviamente, as ligas, né? Hoje eu acredito que a gente tenha em torno de 50 ligas, 53 ligas, agora não me lembro de cabeça. A ideia é expandir essas ligas. Eu estou vendo uma outra base de dados que ela tem 2 milhões de jogos e 1.500 ligas. Estou vendo se vale a pena a gente ter uma base tão grande. É uma coisa que a gente vai ver para o futuro. Nesse outro filtro aqui, a gente escolhe o que é que a gente deseja analisar, né, se a performance dos times, tanto jogando em casa quanto fora, ou analisar apenas quando ele joga em casa, ou apenas quando ele joga fora, né? E temos os filtros de placares. Se você quiser fazer um filtro específico, tipo, eu quero saber quando um jogo está 0-1, né, se o Flamengo jogando em casa, ele tem uma remontada e vence no final, né, do segundo tempo. Nós temos os filtros de odds, e aí nós vamos trabalhar com odd casa, odd empate, odd visitante, o over 2,5, né, o BTTS sim, o Lei 01 e o Lei 12. Nós temos outros filtros de odds, né, nós temos outras odds disponíveis, mas fazendo o backtest foi verificado que apenas com essas odds a gente consegue ter um resultado bem legal, certo? Após os filtros, né, nós viemos aqui para o centro da tela e então nós vamos ter quais as partidas foram filtradas a partir desse filtro. Quando a gente estiver analisando, por exemplo, o time da casa, né, nós vamos aqui na aba Home ter todo o resultado do que é de home, né? Então a gente vai ter o desempenho da equipe jogando em casa no HP, o desempenho da equipe jogando em casa no FT,
qual que é o placar mais comum no FT, qual que é o placar mais comum no HT, né? Nós vamos ter, quando a gente filtra apenas por odd, não um time específico, qual que é o desempenho geral das equipes jogando em casa. E nós vamos ter também o top back casa, ou seja, são aquelas equipes que elas estão performando muito bem nessa temporada e estão dando lucro, né? E esse aqui já é um filtro pronto, digamos assim, né? E que você, aplicando ele, você vai ter esse resultado que está aí na tela. Né? Quer dizer, possa ser que você tenha esse resultado que está na tela, né? A gente sabe que resultado passado não é garantido resultado futuro. Além disso, a gente tem o Topper Ovo 05 HT, que são os times que marcam gols com frequência no HT. Então, por exemplo, aqui a academia de Del Ballon Pied marcou 45 gols em 12 partidas. Né? Então, é um time muito over no HT. Né? Em média, 3,75 gols no HT. Né? Temos outros exemplos aqui, como o Corinthians feminino, que marcou 20 gols em 9 jogos, né? E assim por diante. O mesmo raciocínio se aplica ao Huawei, né, que são as equipes visitantes, desempenho da equipe jogando fora, no HT, no full time, placar mais frequente, no FT, no HT, a performance geral sem nenhum tipo de filtro, né, da equipe visitante, e os top equipes visitantes, que são as equipes que estão performando, estão dando lucro, né, com um filtro padrão aqui do sistema. Em ligas a gente vai ter quais as ligas estão dando mais lucro nessa temporada. Isso, por enquanto, eu não apliquei filtro nenhum, certo? Isso aqui é só, desculpa, a performance da liga, certo? De forma linear, sem nenhum filtro. Então, se você aplicar aqui pelo organizado maior para menor, a primeira liga da Argentina em 2023 já deu 56 unidades de lucro, né? Tanto que, quando a gente vem aqui na Top Liga, a gente vê de forma organizada, né, que a Argentina, Primeira Nacional, está dando 57 unidades de lucro, Copa do Brasil 39, Equador Liga Pro 25 e assim por diante. Isso sem nenhum filtro, certo? De forma linear. No backtest é quando a brincadeira começa a ficar interessante, porque a partir dos filtros, né, de odds, a partir da combinação, né, que nós fizemos aqui no filtro de temporadas, rodadas, ligas, odd casa, odd fora. Ou seja, a partir dessa combinação de odds, né, que nós fizemos aqui, a gente vai ter um backtest, né, se esses filtros, se essa combinação, ela dá resultado ou não. E o que é interessante nesse backtest que eu criei aqui? É a possibilidade de você ver vários mercados ao mesmo tempo. Então, eu vou ver o back casa no FT, vou ver o back casa HT, vou ver o Lei Zebra, FT e HT, o Laudedraw, né, Over 05 HT, 1,5 FT, 2,5, os Lei 00, Lei 01, né, Lei 1 a 0, Lei 2-1, 1-2, goleada casa e goleada fora. Por que eu achei isso interessante? Nos outros backtests que tem no mercado, você tem que pegar um filtro e sair criando e testando cada mercado de cada vez, um mercado de cada vez. Né? Nesse caso aqui, a partir de uma faixa de odd, de um filtro, você já consegue testar vários mercados de uma única vez. Então, por exemplo, vamos analisar aqui um time jogando em casa com uma faixa de odd entre, vamos pegar um super favorito, 1,21 a 1,40, certo? Vamos pegar de 1 até 1,40. Se seria lucrativo apostar nesse time, né, que ele vai vencer, né, no back casa. Então, veja que eu criei um filtro bem simples. Eu escolhi analisar a equipe da casa numa faixa de odd que vai de 1,01 até 1,40. Né? Ele aqui está processando. E ele já nos retornou a informação. Vamos começar a analisar lá do back favorito, vencendo, para ver qual foi o resultado. Então, se eu tivesse apostado
em 2023, em todos os super favoritos, da ordem 101 até a ordem 140, certo? Eu estaria negativo em. Tem que esperar processar. Ok, vamos lá. Se eu tivesse apostado no time da casa, super favorito, ordem de 101 até 140, eu estaria perdendo 5,45 stakes nessa temporada. Certo? 711 jogos estavam dentro desse critério. E veja que eu fiquei aqui trocando dinheiro com o mercado, afundou, perdi 10 unidades, subi, ganhei 5 unidades, depois afundou novamente, subiu novamente, afundou, e aí vai. Certo? O win, né, a assertividade, o win rate é de 78%. Aí você pensa, eu estou acertando 78%, estou acertando muito, com certeza vai ser lucrativo no longo prazo. Não, não vai ser lucrativo no longo prazo. Né? Agora, se a gente escolher uma liga específica, por exemplo, para aplicar esse filtro, veja que aqui, quando eu venho no desempenho geral da liga, após aplicar o filtro, eu já tenho quais as ligas que dão lucro, estão dando lucro com esse filtro. Se eu vier em home, que são os times da casa, eu tenho aqui destacado quais são os times da casa que nessa faixa de odd estão dando lucro. Então vejo que o Alianza Lima está dando 3 unidades de lucro, o Galway está dando 1,86, o Ferroviário 1,78. Então, se toda vez que o Ferroviário, o Galway, o Alianza Lima jogar em casa na odd de 1,01 até 1,40, eu apostar neles, no longo prazo, há uma tendência que eles sejam lucrativos. Porém, se eu for de forma linear em todas as equipes que fazem parte aqui da base de dados, em todas as ligas fazem parte da base de dados, eu vou estar perdendo 6 unidades, 5,45 unidades. Então, o backtest ele serve para isso, entendeu? Evitar de você estar testando com dinheiro de verdade no mercado, perdendo tempo e dinheiro, né, para saber se é lucrativo ou não. Essa mesma faixa de ordem, ele mostra que o backcast HT ele acertou 57% das vezes, eu teria que ter uma ordem justa de 1,75 para ganhar dinheiro. Ou seja, se eu entrar abaixo de 1,75, eu vou perder dinheiro. Teria que procurar entrar pelo menos aí numa ordem 2 para ganhar dinheiro. O Lei Zebra ele tem uma assertividade de 92%, com a odd máxima de 13%. Então, eu teria que buscar entrar no Lei Zebra quando a odd tivesse no máximo aí 10, 9. Eu gosto de trabalhar Lei Zebra até uma odd máxima de 7, 8. Não mais que isso. Né? Lei Zebra HT, ele dá uma odd justa de 9, 90% da assertividade. Né? O LTD está dando aqui 85%. O V05 HT, 75% da assertividade, com odd justa de 1,30. Quer dizer, se você pegar aqui um odd de 1,50, há uma grande probabilidade de você ganhar dinheiro. Né? O over 2,5 afundou, né? Perdeu 31 stakes, né? No over 1,5. Aí a gente vem para o mercado do correct score. O lei 0 a 0 está dando 317 unidades de lucro. O lei 01, 445 unidades de lucro. O lei 1 a 0, 116 unidades de lucro. Certo? E aqui a gente tem que ter cuidado da forma que eu estruturei essa análise. Eu aposto com lucro fixo, stake fixa. Então, o que é que isso significa? Independente do valor da ordem do lei, eu busco ganhar, no caso aqui, uma unidade. Então, se eu entro num lei odd 15 para ganhar uma unidade, eu vou ter que apostar 14 unidades para ganhar uma unidade. Se eu entro num lei 50 para ganhar uma unidade, eu vou ter que apostar 49 unidades para ganhar uma unidade. Certo? Então, qual que é não é o problema. O que é que a gente tem que ter cuidado com isso? Você, como pode ver aqui no gráfico, você vai ter aqui vários períodos de green consecutivo, certo? Porém, quando você tomar um red, dependendo da hora que você tomou o red, vai ser bem pesado. Então, observe aqui, por exemplo, esse aqui eu já estudei, por isso que eu não vou abrir o gráfico para o vídeo não ficar muito longo.
Antes de tomar esse head aqui, que é essa queda, esse degrau, foram 69 greens consecutivos, certo? Antes de um head. E esse head ele foi na hora de 23. Então, eu acumulei 69 greens e perdi num único head 22. Mas se aqui fosse eu tivesse entrado no lay odd 50, eu teria perdido 49 unidades. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado quando estiver analisando, estiver criando suas estratégias, estiver criando seu filtro, nessa questão do lay, principalmente, porque, como eu falei, eu trabalho com o lucro fixo. Eu não trabalho com responsabilidade, certo? E como vocês podem ver, como eu falei logo no início, a questão do backtest simplificado, que aqui, com um único filtro de óleo, no caso de 1 em 1 a 1,40, eu posso ver quais os mercados mais lucrativos e quais os mercados que eu devo evitar. Então, isso já toma muito tempo da gente, certo? O H2H, ele é um H2H, um head to head diferente. Aqui eu fiz ele mais tendo em vista a questão de placar, especificamente. Eu quero ver, por exemplo, quando joga o Flamengo, certo? Contra o. Vamos pegar um clássico aqui, o Flamengo e o Vasco. Nem sei se Flamengo e Vasco ainda é clássico. Tem que esperar carregar a base, Flamengo e Vasco. Certo? Flamengo jogando em casa, com a odd entre 1,01 e 1,40. Certo? Quantas vezes o Flamengo foi campeão, né? E qual que é o placar mais comum? Então, esse H2H eu fiz mais nesse sentido, né, de ter essa informação. Então, nessa faixa de odd, o Flamengo nunca jogou contra o Vasco. Vamos ver se o Flamengo, nessa faixa de odd, jogou contra o Fluminense. Espera ele processar um pouco. Você vê aqui no canto superior direito, quando ele está processando, está o running aqui. É porque ele está buscando informação no banco de dados para trazer o retorno para a gente. Fluminense. Guardando e processar a informação. Pronto. Quanto ao Fluminense, em 2023 ele jogou uma única vez, certo? Ganhou de 2-0. Então esse H2H é mais, eu desenvolvi mais nesse sentido. O minuto gol eu acho bem interessante também para quem trabalha com scalper, para quem trabalha com under 2,5, under gol no início da partida, porque você consegue filtrar aqui qual o tempo médio que um time leva para tomar ou fazer gol. Então vamos analisar aqui na Série A. Desmarcar aqui todos para eu analisar apenas a Série A. Está um pouco lento, porque assim, vocês estão vendo essa tela principal, mas tem 200 telas abertas no meu computador rodando aqui o processo. Vamos analisar o Flamengo. Ok. Tem que aguardar um pouco ele processar, o banco é muito grande. Esse banco, mesmo com 3 temporadas apenas, tem quase 100 mil jogos. Então, às vezes, ele é demorado mesmo para processar e trazer o retorno da informação para a gente. Então, vamos lá.
Flamengo na Série A. Né? Quantos gols o Flamengo marcou entre o minuto 0 e o minuto 15? 3. Quantos gols ele sofreu? 1. Né? Se a gente clicar aqui para expandir, fica mais fácil da gente visualizar. E aí você vai vendo o minuto do gol marcado, quantos gols ele marcou por faixa de minutos, né? A cada 15 minutos está organizado, e quantos gols ele sofreu. Então, para quem trabalha com limite, é bem interessante essa informação. Jogos do dia é um apanhado do geral, né? De todos os jogos que tiverem dentro das ligas que eu trabalho, são atualizados aqui diariamente, certo? E ficam disponíveis para consulta. Um detalhe, todo filtro que aplicar aqui é aplicado em jogos do dia. Então veja que aqui está um filtro de odd 1,01 a 1,40. Então o sistema filtrou todos os jogos que aconteceram hoje nessa faixa de odd, certo? As duas últimas abas são a cereja do bolo. Essa aba aqui, CS, é uma aba recente, que é uma aba que, para quem gosta de trabalhar no Dutch Back, no resultado correto, no correct score, certo? Então, aqui eu estou rodando um algoritmo que ele analisa a expectativa de gol casa, expectativa de gol visitante, rodada, odds, histórico do race, uma série de informações esse algoritmo tem, e aí ele vai filtrar quais os melhores jogos para se trabalhar esse Dutch, né, no dia, certo? Então ele não vai analisar todos os jogos, ele não vai trazer todos os jogos do dia, ele vai trazer os jogos com maior probabilidade de acerto, certo? E esse raciocínio também foi usado nos placares prováveis. Então, ele vai nos trazer 7 placares prováveis que vai descobrir aí mais ou menos 80% da probabilidade de resultado. É um filtro que está trazendo um resultado bem interessante. Eu comecei a testar tem 2 ou 3 dias e a assertividade dele está bem legal mesmo. Vamos ver se ele se mantém no longo prazo. E aqui em Tips são filtros prontos que eu trabalho, são alguns filtros que eu trabalho, certo? Que eu já deixei aqui pronto. Você não precisa aplicar nenhum filtro, não tem necessidade de aplicar nenhum tipo de filtro. E aqui você já tem quais os jogos a trabalhar em alguns mercados, né? São os mercados que eu mais trabalho. Assim, o mercado particularmente que eu mais trabalho é o handicap asiático, positivo e negativo. Alguma coisa aí no Lei Zebra HT. E agora eu estou dando um pouquinho de foco nesse backdutting do Correct Score, certo? Então esse é um vídeo básico de apresentação. É um vídeo, eu tentei ser o mais breve possível, mas eu acho que ainda assim ficou longo. E os próximos vídeos, aí sim a gente vai explorar um pouco mais o sistema, certo? Eu vou explorar um pouco mais como realizar backtest, como encontrar padrões, como testar temporadas passadas e ver se esses padrões se repetem. Então, nos próximos vídeos que eu venho a gravar, a gente vai explorar um pouco mais sobre o sistema. Peço desculpa a vocês por qualquer som externo, qualquer qualidade de som, né? Se tem um gato aí miando no vídeo, aqui eu tenho 4 gatos em casa, o gato não pode me ver falando, que ele quer falar junto comigo, mas foi o melhor que eu pude fazer, foi feito aí de coração para vocês. Beleza? Espero que aproveitem bastante e a gente volta a se falar. Tudo de bom. Tchau.